Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que acontece dentro da bolha, né, das comunidades virtuais, do WhatsApp e tudo mais, que são os problemas relacionados à divulgação científica e viés de confirmação para muitas teses. Existe um problema muito grave em algumas postagens do Instagram, de alguns nomes muito conhecidos, que eles citam artigos, né, científicos, ditos científicos, como um método de validação da sua teoria. Primeira coisa, você não valida teorias, né, sem fazer uma pesquisa muito séria, sem aquele artigo ser referenciado por outras pessoas, ou simplesmente ele só ser citado por uma ou duas pessoas. Você tem que analisar a relevância daquele artigo e o impacto daquele artigo dentro da sociedade, né, principalmente acadêmica. Nenhum estudo vai ser relevante ou bem feito se ele não, se ele simplesmente vier a confirmar o viés do autor da sua tese. Então, se ele não provar, se ele não estratificar, se ele simplesmente filosofar sobre aquilo, ele não vai ter uma teoria suficiente e sustentável sobre aquilo. Filosofia permite tudo, né? A palavra permite tudo. Você pode viajar, por exemplo, sobre um poema apenas de Carlos Drummond de Andrade e discorrer sobre ele. Isso não tem problema nenhum. Mas você está discorrendo sobre um fato concreto. Sobre aquilo que eu tenho opinião, aquilo que é o meu sentimento ideológico, eu não posso discorrer sobre isso sem ter bases sustentáveis e acadêmicas para me garantir aquela opinião, né? Eu simplesmente achar, por exemplo, que a manteiga de cacau é mais saudável que a manteiga tradicional por causa XYZ, por causa do processamento, ou em teorias como sal do Himalaia, emagrecedores naturais, ervas. Tudo isso é muito distinto de você pensar, né? É, baseado em evidências, em testes, em ensaios clínicos, principalmente na área de saúde. A gente vê milhões de teses de psicologia, né, afirmando determinadas situações que o pai é importante na educação do filho, famílias cujos filhos estão cuidados pelos pais são mais felizes, os filhos se desenvolvem melhor. Baseado em quê? Apenas um caso? Você pode ter um caso de sucesso e pode ter N casos de fracasso, né? E você avaliar a felicidade e resolutividade em curto prazo de tempo para uma pesquisa que vai falar sobre comportamento humano, né? Ela é muito extensa, ela não pode ser simplesmente pegar uma fotografia daquele momento e você discorrer sobre ela, né? E achar que aquilo ali é a verdade, porque é a percepção que você está tendo. Uma análise comportamental, ela tem que considerar um intervalo grande de período, né? Ela não pode ser simplesmente um retrato de poucos períodos para você experimentar ou para comprovar sua tese. Você não sabe se aquela pessoa vai evoluir para algum problema, você não sabe se ela vai caminhar para outro rumo do que se ela estivesse com a mãe. Você não tem como comparar, você não tem grupos de controle nesse tipo de tese. E é um absurdo as pessoas comprarem isso e defenderem isso como verdade sem um mínimo pensamento objetivo e estrutural sobre aquilo. Existe um Instagram que é muito conhecido, que eu não vou dar popularidade para ele, que fala da raiva e da tradição, que ele defende ideias que são extremamente retrógradas, extremamente ultrapassadas. Ele cita artigos que provavelmente ele sequer leu, ele simplesmente deu uma rápida buscada no Google, encontrou, falou assim: ó, tem um artigo tal, né? E artigos experimentais sem relevância de escolas, de universidades, centros de pesquisa que não são sérios,
eles tendem a ser refutados com muita facilidade. Então, essas pessoas que acreditam nesses Instagrams, nesses médicos que falam de imunização por N fatores, que são anti-vax, que são anti, falam que a nutrologia, energia quântica, vibracional, o que for, né? Esse coach de sucesso, coach de carreira, essa turma, ela engana você utilizando linguagem. Eles são excelentes oradores, não passam disso. Se você confrontar as teses deles, né, com base realmente em pesquisa, eles simplesmente vão te atacar. Porque a única forma que eles têm de defender a sua teoria é pelo ataque a você e não pelo aquilo que você está falando. Eles não conseguem refutar. E isso é muito comum na direita e na extrema direita, nesse espectro político, porque eles não têm uma formação de, de análise reflexiva daquilo tudo, né? Eles simplesmente acham que aquilo ali é a verdade e que simplesmente aquela verdade deles sobrepõe a todas as outras. Mesmo que existam dados que contraponham aquele sentimento deles, de, até sobre a Segunda Guerra Mundial, quem venceu a Segunda Guerra Mundial do lado, né, do cerco oriental foi a Rússia, não tem jeito, né? A Rússia que descobriu os primeiros campos de concentração, foi a primeira a tomar Berlim, né? Então esses fatos a gente não pode apagar porque são fatos. Eles têm provas históricas e documentais sobre isso. E a gente fica muito surpreso que as pessoas ainda não têm o pensamento crítico, o viés de confirmação dela é tão forte sobre aquilo que ela esquece de fazer realmente uma reflexão profunda sobre os pontos de vista dela. Então, acreditar simplesmente num site ou acreditar numa teoria, ela é extremamente irrelevante se ela não for subsidiada realmente de pesquisas fortes para sustentar e fatos. Não adianta você discutir com essas pessoas ou tentar argumentar que eles sempre vão atacar você e não a mensagem que você está transmitindo. Olha, não é bem isso, né? Existem estudos que esse estudo que você está apresentando aqui, ele não é bem dessa forma. Ele aponta em outros caminhos e outras soluções, né? Ele vai chegar em uma conclusão talvez que você só tenha lido o abstract, né? Achou que o abstract é o documento inteiro, sequer deu uma olhada na descrição do paper porque aí para mim é um paper, não é uma tese, né? É simplesmente um documento exploratório de uma ideia e não pode se chamar nenhuma tese daquilo. E eles defendem aquilo ali, falam, nossa, é igual essa galera que gosta de Peaky Blinders, fala que é frio, calculista, sabe? Esse fandom de séries, porque não tem sentido, é ficção, sabe? E tudo bem que existiu um movimento na Inglaterra no final do século XIX, início do século XX, que tinha as características dos Peaky Blinders, mas aquilo não dá para você envolver uma teoria inteira sobre aquilo. É apenas uma liberdade literária para falar sobre aquilo, né? Então quando você pega um livro, por exemplo, e vê ele citando N autores, na hora que você for estratificar esses autores, indexá-los e falar sobre eles, você vai ver que ele não tem nada a ver com aqueles conceitos que estão sendo defendidos ali. Então, essa é uma visão muito errada do posicionamento. Eu não estou dizendo que toda a direita é burra e ignorante nos sinais. Tem muita coisa boa produzida pela direita, né? Isso aí é inegável. Tem coisas que realmente são bem estruturadas, mas é uma parte tão pequena e as outras são tão conspiracionistas, são tão aglutinadoras de ideias sem fatos, sem percepção da realidade, que é uma coisa muito difícil, né? Então você, enquanto pensamento, enquanto estrutura, não confie de cara em nada que está sendo divulgado por esses sites, esses grupos, sem fazer um estudo realmente. Faça pesquisa. Por exemplo, você tem que vibrar na energia tal. Jesus tinha frequência 1000 Hz.
Cara, como é que você mediu o hertz de Jesus? Né? Como é que você mediu frequência de uma pessoa que na época nem tinha instrumento para medir? Se achar isso, baseado em quê? Sabe? É uma coisa absurda. Falar que Buda vibrava em 700. Cara, para pensar. Você tinha instrumento para coletar isso naquela época? Você tinha alguma forma de medir a vibração de ondas ou qualquer outro elemento que seja calibrável e testável em N cenários? É burrice, é simplesmente burrice você divulgar pseudociência, né? E a gente vê hoje em dia as pessoas se agarrando cada vez mais na pseudociência como uma válvula de escape para as próprias frustrações. Então, mais que nunca, é preciso defender a ciência, né? A boa pesquisa, a boa fundamentação, uma análise crítica sobre tudo aquilo que você lê, né? Eu acho que ler jornal ela é a primeira coisa que não te faz um reflexor crítico, porque você está lendo geralmente sobre uma linha editorial, sobre uma linha de pensamento. E você, se você não confrontar essa linha de pensamento com outras fontes, né, para a mesma notícia, você vai ficar realmente sem entender aquilo. Fato não quer dizer que aquilo vai ser transmitido da maneira correta. Um fato jornalístico, um fato histórico, um fato econômico, um fato científico, um fato físico, um fato químico, um fato astronômico, eles, eles não podem ser simplesmente relativizados. Cometa passa perto da Terra e você fica, uau! Aí na hora que você vai ver, ele está passando a 10 milhões de quilômetros, sabe? Então é assim, cara, é surreal essa questão e a gente precisa de tratar isso com muita seriedade. A gente precisa de estimular mais as pessoas a entenderem, a terem reflexões críticas sobre isso. É, as teorias elas não se sustentam sem crítica. Então, por exemplo, um cientista ele adora ser refutado por outro cientista ou por uma outra análise porque falou assim, pô, eu não tinha pensado desse ponto, né? Então, quando você conversa com pessoas do meio acadêmico, as pessoas passam às vezes horas discutindo sobre um ponto para não chegar em um acordo, mas entenderem e se respeitarem. Eles vão discursar sobre aqueles pontos. Eles não vão atacar um ao outro, entendeu? Os grandes debates filosóficos, políticos, econômicos, teses, elas se provam, né, através de testes. Aquilo tem que ser testável, aquilo tem que ser palatável. Então, um cara dizer, por exemplo, que os pais que criam os filhos são pais os filhos são melhor comportamentados, baseado em quê? O Instituto Dataku de pesquisa, ele tirou daquela informação do cu. Só pode. Porque não tem lógica. Ele não acompanhou aquela evolução daquela criança num período grande da vida dela para perceber alterações de comportamento ou vivência, né? O filho de uma mãe solteira, ele pode ter um peso de um pai também solteiro, sabe? E por N condições, N fatores, N momentos de reflexão, entendeu? É da conduta da pessoa, do meio ambiente que ela vive, das certezas, das incertezas, das fragilidades. Então você defender uma tese baseada simplesmente em um artigo científico e encarar aquilo ali como verdade é totalmente errado, né? Por exemplo, a gente nunca tem certeza ou absoluta de uma teoria, a não ser que ela possa ser testada, repetida, reproduzida, né, e analisada de N formas. Por que a gente investe tanto em elementos como LHC e outras ferramentas para a gente testar e provar teorias que foram escritas em 1900 e pouco, né, no século passado, para movimentos físicos, heliocentrismo, essas coisas todas. Heliocentrismo não, né? Isso não é ciência. Para despromover essa, essa disseminação de conhecimento e a pesquisa, né?
O cara, por exemplo, ele pode estar pesquisando sobre uma doença e descobre um efeito colateral de uma droga sobre aquela doença. Então ele tem que reportar, ele tem que testar aquilo ali, ele tem que evidenciar, ele tem que fazer ensaios clínicos, né? Primeiro com animais, depois com pessoas, num estudo muito avançado. Isso vai de 5 anos. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, a ciência possa ser feita em curto espaço de tempo, né? Você com recursos, você consegue desenvolver qualquer coisa rapidamente. É igual, por exemplo, essa questão das vacinas. Elas foram produzidas rapidamente porque o investimento foi pesado naquele momento, né? Então você colocar uma coisa é você colocar uma equipe de 10 farmacêuticos e outra coisa é você colocar 100 farmacêuticos, 50 virologistas, 50 biólogos especializados nessa área, 200 médicos. Isso é outra coisa, sabe? O seu tamanho de produção de massa de dados é muito maior. Então você pode alegar, né? Por isso que a indústria farmacêutica é cara, né? A Big Pharma não tem nada disso, né? Isso é uma balela sem tamanho, sem precedente. Porque o interesse da Big Pharma, se é que existe algum interesse real, não é ela simplesmente vender o medicamento pelo maior custo para aquele tipo de doença. A raridade, o custo da produção daquilo, o custo de ensaios clínicos, tudo isso tem que ser considerado no preço do medicamento, né? Custos para tratamento de malária, por exemplo, que são endêmicos no Brasil, né? A gente vive uma endemia de malária. Eles são muito mais diluídos porque você já tem uma tese comprovada de determinados medicamentos que atuam contra os efeitos colaterais daquela doença. Eles não curam, eles tratam, né? E a cura para qualquer coisa, a cura para qualquer doença, ela depende de anos de investigação, né? Anos de pesquisa, anos de reflexão, tanto acadêmica quanto de, de outras instituições, de outros países para validarem aquela teoria, revisão por pares. Você pode prestar atenção que na maioria desses artigos, né, que os caras citam, é de uma fonte bizarra de algum instituto, geralmente com um viés de pensamento semelhante ao seu, e que tem relevância zero. Ele não prova a teoria, porque para você provar uma teoria, né, dizer sobre comportamento humano, né, em determinadas fases da vida, se você não tiver uma base amostral muito grande, meu amigo, você não vai poder chegar a conclusão nenhuma. Por que os britânicos são muito sérios com pesquisa, né? E aqui no Brasil também a gente tem muita seriedade na pesquisa, apesar do pessoal desvalorizar demais a pesquisa feita no Brasil. É porque ela é baseada em estatística para provar suas teorias. Se, por exemplo, você vai falar assim, o filho do homem, filho criado pelo homem é muito mais bem resolvido. Baseado em que? Você fez um grupo controle? Você expôs aquela pessoa a diferentes estímulos? Você analisou o meio ambiente, o entorno daquela pessoa para definir essa tese? Ou simplesmente você pegou uma população muito específica para testar aquela teoria e dizer que aquilo ali é verdade? Cara, totalmente errado, né? O Instituto Dataku ainda prevalece na maioria das opiniões que as pessoas têm. E isso tem que ser refutado, tem que ser batido, tem que ser combatido, que isso gera desinformação. E isso não pode ser tolerado por lado nenhum, né? Por lado nenhum. Né? Igual acreditar na liberdade de expressão para falar que o Holocausto, o direito de existir um partido nazista, para que você conheça aquelas pessoas, é tão ridícula quanto uma ideia de defender um partido anti-vacina, né? É, a pessoa esquece que não tem comprovação científica para sustentar aqueles dados. Se você não tem comprovação científica, se você pega um caso em 1 milhão da sua amostra, aquilo é relevante? Aquilo vai se transformar realmente num problema? Vai comprovar sua teoria? Não.
entendeu? Um evento adverso, por exemplo, um teste, é super normal, né? E pode vir de N fatores genéticos, ambientais, comportamentais, biológicos, né? De rejeição, de N fatores. E, e não vai indicar que aquele medicamento está errado. É errado. Então, antes de fazerem essas divulgações idiotas no Instagram ou no YouTube, para fazer um olhar crítico sobre aquilo, né? Não compartilhe ideias simplesmente de pessoas que se acham qualificadas porque eu sou médico, eu sou filho de neto de papas, bisavô, meu bisavô era papa, eu sou um cara estudado, eu verso sobre N conteúdos. Cara, balela. Na hora que você vai pegar um artigo e começar a estudar aquilo, você vê que tá falando um monte de groselha sem sentido. E o pior, com um viés. Pesquisa séria, ela é feita com controle e sem pensar em viés de confirmação da sua tese, né? A sua tese ela tem que se sustentar em cima de dados, não em cima de opiniões. Opinião tem que ser baseada em cima de fatos e dados, não daquilo que você acha, ok? Então essa é a reflexão de hoje. Desculpa o tamanho de quase um pirula de duração desse vídeo, mas é um alerta que eu faço porque isso está ficando muito comum e as pessoas têm comprado isso, né? Tenham um bom dia, um excelente dia para vocês, fiquem bem, cuidem-se, a gente ainda está na pandemia. Inscreva-se no canal, clique no joinha, dê o seu like, compartilhe e não passarão.